Romanos 8:37, a palavra de Deus diz: somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Sabe, o texto no qual está inserido este versículo nos fala com muita certeza de que não seremos vencidos pela tribulação, pela angústia, pela perseguição, pela fome, pela nudez, pelo perigo ou mesmo pela espada, e afirma que em todas estas coisas somos mais que vencedores. Aleluia! Na verdade, estas coisas referidas não devem ser motivo de preocupação, pois a palavra nos dá segurança de que não seremos vencidos por elas. Precisamos tomar cuidado com outras coisas que também são uma ameaça para a nossa vida espiritual. A palavra de Deus, na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 19, vai dizer que aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Aquele que é vencido é dominado e não tem liberdade. Sabe, quando um rei, um líder de um exército, ganhava uma guerra, o povo que havia sido derrotado era conduzido como escravos por ele. E quanto a nós, meus amados irmãos, nós somos vencedores ou estamos sendo vencidos pelo nosso inimigo? Sabe, quando as obras da carne dominam a nossa vida, nós passamos a frequentar a categoria de vencidos. O que temos visto no meio do povo que se chama pelo nome do Senhor é que a manifestação da obra da carne, ou seja, as inimizades, estão vencendo muita gente boa. E o pior, sem que essas pessoas tenham a percepção disso. Envolvidos pelas inimizades, pelas intrigas, contendas, fofocas, as pessoas acabam desenvolvendo sentimentos ruins, como mágoa, ressentimento e, acredite, até ódio. É perceptível quando alguém aborrece o outro, pois quando se refere a tal pessoa, nota-se um certo amargor nas palavras. Por mais que tente esconder, isso parece impossível, e é uma prova nítida de que o perdão não foi liberado na presença de Cristo Jesus. Amados, quando não perdoamos alguém na presença de Cristo, ou seja, na presença daquele que conhece os corações e vê verdadeiramente se o perdão é sincero ou não, nós somos vencidos pelo inimigo. Você se lembra desse texto? Quando vocês perdoam alguém, eu também perdoo. Porque quando eu perdoo, se é que de fato tenho alguma coisa a perdoar, faço isso por causa de vocês, na presença de Cristo, a fim de que Satanás não se aproveite de nós, pois conhecemos bem os planos dele. É o que Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versos 10 e 11. Infelizmente, meus queridos, o que mais se nota no meio do povo que se chama pelo nome do Senhor são hoje pessoas feridas, magoadas, ressentidas, que não conseguem perdoar quem lhes magoou, quem lhes ofendeu. E isso acontece mesmo entre lideranças da igreja. Quando não perdoamos, nós não conseguimos ver nada de bom naqueles que nos feriram, e aí só falamos sobre essas pessoas maximizando os seus defeitos e não promovendo como Jesus nos ensina. Sabe, nós não encontramos nada de positivo para referir para os outros, e assim cumpre-se a Escritura que diz: tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga, que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. Está em Hebreus 12:15. Quantos em nosso meio hoje estão sendo vencidos pelo maligno? A palavra de Deus é clara. Nós somos mais que vencedores por meio de Cristo, ou seja, em Cristo, se permanecermos nele. E quando a comunhão com os irmãos é quebrada, acredite, nós deixamos de estar em Cristo. Deixamos de estar na luz. Nós precisamos cada vez mais nos examinar a nós mesmos, independente da nossa consciência acusar ou não, e repensar a nossa vida para não sermos envergonhados na vinda de Jesus. Mas eu tenho uma boa nova para você: a esperança para quem se encontra vencido, sob o domínio de alguma coisa. O amigo Espírito Santo está pronto para ajudar você a sair dessa situação. Basta tão somente arrepender-se sinceramente, pedir perdão e se dispor a obedecer à palavra de Deus, independente de qualquer coisa. Que o Senhor Deus nos ajude a vencer a carne, a vencer o mundo, a vencer o maligno e a vencer, muitas vezes, nós mesmos.
a cada dia. E para isso, nós precisamos observar o que a palavra diz. 2 Pedro 3,14 fala: por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estar em paz com Deus, sem mancha e sem culpa diante dele. Paulo aos Romanos, capítulo 8, versos 37 e 39, diz assim: mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Sabe, vivemos em uma sociedade que insiste em nos classificar como perdedores, fracos e sem valor. Somos convencidos a acreditar que não temos outro caminho a seguir que não seja o da derrota. Contudo, você não deve acreditar nisso, pois todos esses julgamentos foram criados por Satanás, que é o pai da mentira. Jesus disse que Satanás foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Ele é mentiroso e pai da mentira. Está em João 8,44. O inimigo lança essas mentiras contra a minha e contra a sua vida para que nós nos esqueçamos que Deus nos criou para sermos vencedores, pois ele sabe que o sentimento da derrota, o sentimento da frustração, nos afasta da presença do Pai. Pode ser que você esteja pensando: mas será que o diabo não tem razão? Afinal, nada dá certo na minha vida mesmo? E eu quero te dizer, se isso tem passado pela sua cabeça, pare e pense um instante. Se Deus te fez a sua imagem e semelhança, por que você seria um derrotado? Não tem como. A Bíblia afirma na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ser mais que vencedor significa que quando uma provação vem, você já sabe que a vitória está garantida. Cristo venceu tudo na cruz, no meu e no seu lugar. E agora, nós não temos que nos preocupar e nem ficar com medo. Ele está ao nosso lado e ponto. Entenda, é Deus quem te dará a vitória. Não há nada nesse mundo e nenhum problema grande demais que possa separar você e eu do amor de Deus por meio de Jesus. O apóstolo Paulo entendeu isso muito bem. Ele perseguia e mandava matar qualquer pessoa que pregasse a respeito de Jesus e de suas obras. Até que um dia, uma luz vinda do céu brilhou no seu caminho, e ele ouviu a voz do próprio Jesus falar com ele. Naquele instante, Paulo descobriu que Cristo realmente havia ressuscitado e que nem a morte pôde vencê-lo. A partir daí, então, ele se tornou um seguidor de Jesus, mas começou a ser perseguido por muitos daqueles que não acreditavam na sua conversão. No entanto, a sua fé se tornou inabalável. Sabe por quê? Porque ele sabia que agora estava do lado do vencedor. E vamos conferir o que ele disse. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia? Ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então entenda, meu irmão e minha irmã, quando vocês estiverem sufocados pelas circunstâncias da vida, lembre-se que o Senhor te ama e por isso você vencerá mais uma vez essa batalha. Pare de se preocupar e lembre-se da vitória que você teve no passado. Certamente você se lembrará de momentos em que você achou que não daria conta e mesmo assim, aí está você, firme e forte. Essa é a prova de que você é um vencedor. Então, tenha bom ânimo e profetize a vitória, e creia que o Senhor já está trabalhando a seu favor. Dessa forma, Deus honrará a sua fé e te ajudará a ficar calmo e confiante em todos os momentos. Fique atento à forma como você vê o mundo ao seu redor. Se surgir uma adversidade, não permita enxergá-la como sendo algo insuperável e mais forte do que sua fé. Você pode até se sentir como Davi diante do gigante Golias, mesmo com apenas um estilingue nas mãos. Ele tinha a certeza de que Deus daria a vitória a ele. Não há nada tão grande neste mundo que possa te separar do amor de Deus. Jamais esqueça isso. Quando você se sentir sufocado pelas circunstâncias da vida, diga: Deus me ama e eu sei que vencerei mais esta batalha. Eu quero orar com você. Pai, obrigado por esta palavra que vem mesmo trazer ânimo, encorajamento e a certeza no nosso coração de que somos amados por Ti
e que nada, Pai, pode nos separar desse amor que nos é dado através do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário por cada um de nós. Somos tão gratos a Ti, Senhor. Não há palavras que possam traduzir a gratidão que o nosso coração sente pelo Teu infinito amor, o Teu amor ágape, Pai, o Teu amor sem interesse. Mesmo nós, sendo pequeninos e pecadores, o Senhor escolheu nos amar. Ó Deus poderoso, que o Teu favor, a Tua graça, as Tuas consolações e a Tua misericórdia seja sobre as nossas vidas hoje e para todo sempre. Deus, em nome de Jesus, que o nosso coração seja um coração sempre pronto a perdoar. Pai, que possamos entender que nada somos e que, ao mesmo tempo, Pai, somos co-herdeiros da graça junto com os nossos irmãos em Ti, Senhor. Pai, que nós possamos ter mesmo amor pelo nosso semelhante, assim como a Tua palavra nos determina, assim como a Tua palavra e a Tua direção nos conduz, Pai. Que não sejamos teimosos, que não sejamos coração duro. Pai, em nome de Jesus, quebranta o meu coração e o coração dos meus irmãos neste tempo. Gera em nós um arrependimento genuíno, Pai, para que assim, Pai, possamos alcançar o Teu perdão e ao mesmo tempo, Pai, que nós possamos transbordar o perdão para o nosso semelhante, porque esta é a Tua vontade para conosco, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, que a mágoa, que a amargura, que o ódio, que o rancor, Pai, não nos impeça de avançar, Pai, segundo os Teus propósitos. Sim, Deus, nós queremos declarar agora uma palavra de libertação, Pai, contra esses sentimentos que não vêm do Senhor, Pai. Pelo contrário, Senhor, são sentimentos que têm a sua identidade no mal e nós abrimos mão, Pai, porque nós queremos viver com tudo aquilo que tem identidade celestial. Por isso, Senhor, gera mesmo perdão no nosso coração. Pai, eu declaro uma palavra de bênção sobre a vida desse irmão e dessa irmã, Pai. Que o Teu amado Espírito Santo traga mesmo, Pai, a convicção do pecado, da justiça e do juízo. Só o Senhor é Deus. Nós oramos agradecidos no precioso nome de Jesus Cristo de Nazaré, nome que está acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Amém e amém. Graças a Deus. Agora precisamos muito da sua ajuda. Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar, amém? Isso é muito importante, vai nos ajudar a alcançarmos mais vidas. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora no canal Anima Gospel e no nosso parceiro Palavra do Pai. Ative também o sininho para receber as notificações em cada vídeo postado. Deus te abençoe!